Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paula Cares, sou economista e trabalharei com vocês a disciplina Economia e Mercado. Pessoal, tenham papel e caneta em mãos para anotar as dúvidas que surgirem. Lembrem-se que elas podem ser sanadas nos fóruns Tira Dúvidas. Cabe ressaltar que as dúvidas devem ser postadas no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste módulo, vamos estudar os capítulos 1, 2, 3 e 4 do caderno didático, que contemplará as páginas 13 a 42. Iniciaremos esta primeira aula explicando o que é economia e como ela funciona. As ciências econômicas estudam a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços pela sociedade. Também estuda os processos de acumulação de bens materiais, possibilitando assim entender a geração de riqueza na sociedade. Traduzindo, as ciências econômicas têm como objeto de estudo a sociedade, tal como outras áreas do conhecimento, como administração, contabilidade, direito e psicologia. A diferença é que a psicologia preocupa-se com as relações pessoais entre os agentes, como respeito e amor. Os advogados focam nas questões legais, direitos e deveres que envolvem a sociedade. A contabilidade preocupa-se em verificar as receitas e despesas de pessoas físicas, empresas e governos. Já o administrador observa questões relacionadas à produção, marketing, logística, como se diz, enfoca dentro da porteira. Nesse contexto, o que resta para a economia? Estudar as relações entre os agentes econômicos que envolvam dinheiro, compra e venda. Percebe-se nesta imagem que as necessidades das pessoas por bens e serviços são ilimitadas e isso independe da renda da pessoa ou do grau de desenvolvimento de um país. É da natureza humana, sempre queremos adquirir mais bens e serviços. Por outro lado, os recursos para a produção de bens e serviços são escassos, ou seja, não haverá mercadorias para todos. Vocês já perceberam que eu já repeti várias vezes o termo bens e serviços. Esses conceitos são muito importantes e serão muito empregados ao longo das próximas aulas. Sendo assim, os bens, mercadorias ou produtos é tudo aquilo que tem preço, valor, que pode ser produzido em série e que pode ser estocado. Neste contexto, não há necessariamente a interação entre empresa e cliente, existe apenas a compra e venda de algo. Por outro lado, quando falamos de serviços, estamos nos referindo a algo intangível, que não pode ser estocado, já que quando você compra um serviço, já está consumindo-o. Logo, nesse processo de compra e venda, existe necessariamente a interação entre empresas e cliente. Exemplo disso são os serviços bancários, salão de beleza, restaurante, entre outros. Cabe destacar que existem várias classificações de bens e serviços. Quanto às necessidades, podem ser classificadas como primárias, secundárias e coletivas. Necessidade primária consiste em satisfazer nossas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário. Necessidade secundária está relacionada ao consumo de tudo aquilo que não necessitamos para sobreviver. São considerados bens supérfluos, de luxo, como celular, televisão, carro, ar-condicionado, etc. Já as necessidades coletivas são relacionadas ao consumo de bens e serviços públicos, tais como iluminação, segurança, justiça. Aqui cabe um questionamento. Por que os bens e serviços públicos são necessários? Por que a iniciativa privada não oferta esses bens e serviços? Vamos imaginar uma praça pública, onde todos possam passear, praticar esportes e brincar com as crianças. Concordamos que todos desejamos que a praça exista. No entanto, ela tem um custo para ser construída e de manutenção. Algum empresário teria interesse em construir essa praça? Claro que não. Só construiria se pudesse cobrar entrada. Daí não seria uma praça pública, e sim um clube, percebem? Por outro lado, se perguntarmos a todos os usuários da praça pública
O quanto estão dispostos a pagar para usufruir desse bem? Certamente a maioria diria: tem outras prioridades e não teriam como arcar com essa despesa. Sendo assim, qual a solução encontrada? Cobrança de impostos pelo governo a todos, de maneira compulsória, e este oferta, com estes recursos arrecadados, bens e serviços públicos. Nota-se no slide 5 que os produtos e serviços também podem ser classificados quanto à sua finalidade, ou seja, quanto à raridade, quanto à natureza, quanto ao destino e quanto à produção. Vamos entender isso melhor? Quanto à raridade, os bens e serviços podem ser econômicos e não econômicos. Os bens e serviços econômicos são todos aqueles que têm preço, pois foram produzidos por alguma empresa. Por outro lado, bens e serviços não econômicos são todos aqueles que não têm preço, pois não foram produzidos por nenhuma empresa. São bens que estão disponíveis em abundância na natureza, como o ar, areia da praia, banho no rio, etc. Quanto à natureza, os bens são classificados em materiais ou de produção e os serviços. Estes conceitos já foram apresentados no slide 4. Quanto ao destino, a classificação é bens de consumo e bens de produção. Bom, os bens de consumo são todos os produtos que nós, consumidores, adquirimos no varejo, em lojas e supermercados. No entanto, esses produtos ainda podem ser divididos em duráveis e não duráveis. Bens duráveis são aqueles que utilizamos por mais tempo, como móveis e eletrônicos. E bens não duráveis são aqueles produtos que são consumidos rapidamente, como alimentos e vestuário. Finalizando estes conceitos, temos a classificação quanto à produção, que são classificados em intermediários e finais. Os bens intermediários são os produtos como máquinas, equipamentos, que são adquiridos pelos empresários no atacado e posteriormente serão utilizados para a produção de novos bens e serviços. Bens finais é sinônimo de bens de consumo, ou seja, são todos os produtos que nós, consumidores, adquirimos no varejo, em lojas e supermercado. No slide 6, são apresentadas as duas grandes áreas em que é dividido o ensino de economia, a saber, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia estuda as interações entre empresas e família. E a macroeconomia estuda a interação entre empresas, famílias e governo. Cabe ressaltar que, no caderno didático desta disciplina, os capítulos 1 ao 12 são referentes ao estudo da microeconomia e os capítulos 13 ao 20 são referentes ao estudo da macroeconomia. Para finalizar o primeiro capítulo do caderno didático, gostaria de apresentar a vocês um pressuposto muito utilizado na microeconomia, que é o ceteris paribus ou coeteris paribus, expressão em latim que significa tudo mais permanece constante. Sendo assim, é importante frisar que o estudo da microeconomia é limitado, pois estuda apenas um mercado de cada vez, ou seja, se estamos analisando o mercado de soja, entendemos que todos os demais mercados, como arroz, trigo, feijão, que poderiam influenciar o mercado de soja, permanecem constantes. Fazendo uma analogia com a floresta, a macroeconomia estuda o comportamento da floresta como um todo, a forma como ela nasce, cresce e morre. Por outro lado, a microeconomia estuda as espécies de plantas e árvores que vivem nessa floresta, estuda as suas especificidades. No entanto, só consegue analisar uma espécie por vez. Bom, pessoal, outro conceito muito utilizado no economês é com relação aos agentes econômicos que compõem a sociedade. Eles são classificados em famílias, empresas e governo. No slide 8, eu deixei representado por figuras os agentes econômicos, famílias, empresas e governo.
Enfim, as famílias são os agentes econômicos que vendem sua mão de obra em troca de salário e compram mercadorias e serviços. As empresas são os agentes econômicos responsáveis pela produção de bens e serviços. Sendo assim, as empresas compram mão de obra e vendem mercadorias. Já o governo é o agente econômico responsável pela oferta de bens e serviços públicos. Aqui, pessoal, podemos observar que a produção de bens e serviços depende dos fatores de produção. São eles: terra, capital e trabalho. Vamos entender isso melhor? Nos processos de produção são empregados alguns fatores, como recursos naturais, terra, pessoas, trabalho, tecnologia e capital. Os sistemas econômicos estabelecem uma interação e uma maneira racional de usá-los, porque, como já percebemos, os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. O conceito terra abrange os recursos naturais que encontramos no planeta e fora dele. Como exemplos, podemos citar o solo, subsolo, águas, clima, flora, fauna e energia do solo. As reservas naturais estão na base de todos os processos de produção, sendo renováveis ou não renováveis, como o petróleo. Por isso, a preocupação constante com o crescimento sustentável, ou seja, aumentar a produção, preservando o planeta Terra. Este esquema mostra a distribuição econômica das pessoas quanto à sua faixa etária. Vamos criar 3 divisões etárias, que são de 0 a 15 anos, de 15 até 70 anos e acima de 60 anos. Porção não mobilizável são indivíduos que não estão aptos a trabalhar. Os de 0 a 15 anos são as pessoas pré-produtivas e acima de 60 são pós-produtivas. Entre 15 e 60 anos estão as pessoas aptas, considerando a idade, a permanecer ao processo produtivo. No entanto, esse grupo é subdividido em população economicamente ativa, quem realmente está trabalhando, e a população economicamente inativa, composta por pessoas que, por algum motivo, não estão no mercado de trabalho. De acordo com o caderno didático, é muito importante que o Estado controle a natalidade, as doenças, as aposentadorias. Isso não é por questões políticas, mas para manter um nível adequado de indivíduos vivos e trabalhando, e assim conservar o sistema em que vivemos em funcionamento. Nesse contexto, quando um grupo de trabalhadores se aposentar, outras gerações deverão estar prontas para ingressar no mercado de trabalho. Você deve estar se perguntando: e o desemprego? Existe no mercado de trabalho, e tenho certeza que você conhece pessoas que não estão trabalhando. O sistema econômico, em certa medida, necessita que parte da população esteja desempregada, pois isso proporciona às empresas uma maior capacidade de negociar salários e cargos. O fator capital representa o quanto uma pessoa conseguiu acumular de recursos, dinheiro propriamente dito ou terras. Com estes fatores, as sociedades dão suporte e atendem aos diversos estágios do desenvolvimento econômico. Pessoal, percebam que os agentes econômicos proprietários do fator trabalho são as famílias, e os agentes econômicos proprietários do fator terra e ou capital são os capitalistas. De acordo com o capitalismo, os proprietários de terra e ou capital são os responsáveis pelo crescimento econômico, toda vez que fazem mais investimento, geram mais emprego e aumentam a capacidade produtiva de uma região e ou país. Com relação à poupança, cabe ressaltar que as famílias e as empresas podem e devem, por várias razões, formar suas poupanças de modo espontâneo ou estimuladas por necessidades diversas. Juntas formam a poupança interna. Por outro lado, a poupança externa é composta pelo ingresso de capitais, empréstimos, financiamentos e transferências de governo. As fontes externas
ocorrem principalmente com a entrada de empresas externas no país, multinacionais, doações e dinheiro para financiar algum programa, como o Banco Internacional de Desenvolvimento, que rege vários assuntos dentro do nosso país, como a educação, por exemplo. Neste contexto, surge outra questão. Por que poupar no Brasil é tão difícil? Porque se trata de uma situação cultural? Porque vivemos em um país onde a renda é extremamente concentrada? Porque somos bombardeados diariamente pela mídia com o padrão de consumo americano, que nos diz o que vestir e como nos comportar? Quero ouvir a opinião de vocês sobre essas questões em nossos fóruns. Os 3 fatores anteriormente discutidos, terra, capital e trabalho, quando combinados entre si, formam o nosso sistema produtivo. A combinação entre eles se dá de acordo com as diversas atividades empresariais que existem no mercado. Basicamente, o mercado está dividido em 3 setores, que são primário, secundário e terciário. No setor primário de produção, encontramos a agricultura, a agropecuária ou produção animal e o extrativismo. Notem que nesse setor, o fator de produção mais utilizado é a terra. No setor secundário de produção, são contidas as indústrias de extração mineral, de transformação, de construção e atividades semi-industriais. Percebam que nesse setor, o fator de produção mais utilizado é o capital. E, finalmente, no setor terciário, encontramos os prestadores de serviço, o comércio em geral, os bancos e outras instituições financeiras, os serviços de transporte e comunicações e o governo. Atentem para o fato de que neste setor o fator de produção mais utilizado é o trabalho. Pessoal, está dando para acompanhar os conceitos? Com base em tudo o que vimos até agora, vamos entender o conceito de mercado. O mercado estuda a relação entre empresários que produzem e as famílias que necessitam adquirir bens e serviços. Essa relação se chama oferta e demanda, que estabelece uma regra muito importante e que impulsiona nos mercados a lei da oferta e a lei da procura. Estas leis ditam os preços e as quantidades consumidas ou produzidas. No mercado, os empresários e as famílias devem fazer uma série de perguntas. No mercado, os empresários devem se perguntar: o que produzir? Quantas unidades produzir? Como produzir? Para quem produzir? Todas as respostas permeiam a necessidade de reduzir os custos e aumentar a lucratividade para que as empresas possam permanecer no mercado competitivo. Por outro lado, as famílias devem questionar: quanto custa a mercadoria? Existe concorrência no mercado? É realmente necessário comprar este produto? Todas as respostas permeiam a necessidade do trabalhador fazer render seu salário, haja vista que dinheiro não cai do céu. No mercado, quem tem mais força, a demanda ou a oferta? Haja vista que os consumidores desejam que os preços das mercadorias abaixem e os empresários desejam que os preços subam. Nota-se no slide 16 que, se a demanda for maior do que a oferta, o preço da mercadoria tende a subir, pois tem muita gente querendo comprar a mercadoria e pouco produto à venda. No entanto, se a oferta for maior do que a demanda, o preço de mercado do bem tende a diminuir, pois os consumidores têm muitas opções de escolha. De acordo com a literatura, as forças de demanda e oferta tendem a se equilibrar, ou seja, os agentes econômicos, as empresas e as famílias tomarão as melhores decisões possíveis que atendam aos dois lados. Adam Smith foi um famoso economista que explica que a economia tende para o equilíbrio e a intervenção do Estado por meio de políticas públicas apenas atrapalha a iniciativa privada. Discutiremos melhor a participação do Estado na economia na segunda parte do curso, quando estudaremos a macroeconomia.
Para finalizarmos esta nossa primeira aula, vamos conversar um pouco sobre história? Vocês já ouviram falar de escambo? No escambo, as pessoas trocam mercadorias entre si. No entanto, para que as trocas sejam bem-sucedidas, é necessário que haja coincidências de desejos. O escambo era uma prática comum entre as pessoas no passado. Ocorre que, com o passar do tempo, a variedade de produtos aumentou muito e as pessoas começaram a perceber que os produtos tinham valores diferentes uns dos outros. Neste contexto, a necessidade de mensuração, atribuir valor às mercadorias, se tornou necessária. Sendo assim, a sociedade tem evoluído do metalismo ao papel moeda. Ao longo da história, algumas mercadorias se tornaram moedas, mas não existia a praticidade do transporte e do manuseio. Exemplos: gado, concha e sal. Em função da raridade, durabilidade, divisibilidade e homogeneidade, o ouro e a prata assumiram a função de moeda. Após a era do metalismo e com o aumento das transações comerciais, internas e internacionais, a necessidade de um volume maior de metais exigiu que as pessoas utilizassem o papel moeda. Surgiram então as letras de câmbio, os certificados de depósito de moedas metálicas, como formas alternativas de pagamentos. Os bancos passaram a emitir papel moeda em função do valor metálico correspondente. Chamamos isso de funding, ou seja, ter valor monetário intrínseco ao metal correspondente à quantidade de papel moeda. Vejamos agora algumas das facilidades da moeda e seus benefícios. Intermediar troca, finalidade básica e essencial da moeda. Viabilizar trocas e facilitar a decisão de quando deve ocorrer o consumo, pois lhe traz liberdade de escolha e de quando irá gastar. Medida de valor. Todas as mercadorias e serviços são mensuradas em moeda. Reserva de valor. A moeda é liquidez, o que significa poder trocar rapidamente por algo que necessite. Não é somente fator de troca, mas de precaução e especulação. Pagamentos diferidos. A moeda proporciona pagamento em tempos diferentes. Enfim, pessoal, terminamos essa primeira aula e espero que tenham gostado. Nos vemos em breve.